Olá, eu sou o professor João Iganci e dou as boas-vindas a todas e todos que vêm participar aqui da nossa segunda edição da oficina de ilustração científica. Essa oficina é produzida então em colaboração, né, do Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter e do Núcleo de Ilustração Científica do Instituto de Biologia da UFPEL. Então, esse formato é um pouco novo, né? A gente decidiu fazer a oficina de forma gravada para ter um alcance maior, para que mais pessoas possam assistir. E dessa vez também, né, como uma edição especial, comemorando o Dia Nacional do Bioma Pampa, né, que foi agora no 17 de dezembro. Então, nada melhor, né, do que falar sobre a nossa biodiversidade, conhecer as espécies silvestres do bioma Pampa e aliar isso, né, com um olhar artístico a partir da ilustração científica. Então, eu farei uma breve apresentação, né, falando um pouquinho também sobre o bioma Pampa, que é o tema do nosso evento então hoje. E em seguida eu vou convidar os ilustradores Emanuel Scherdim e Débora Dalzotto, que vão continuar, né, a oficina, demonstrando algumas técnicas de ilustração científica e contando um pouquinho para vocês sobre os materiais, sobre a história da ilustração científica, enfim, certo? Então eu vou começar falando um pouco de forma geral sobre o bioma Pampa, sobre tudo aqui na nossa região de Pelotas, né? Onde a gente tem campos litorâneos que são um pouquinho diferentes daquele bioma Pampa clássico, né? Da campanha gaúcha que a gente normalmente encontra, né? Nas divulgações sobre o bioma. Bom, então, o bioma Pampa, na verdade, ele faz parte de um conjunto de formações campestres, essencialmente campestres, que vem desde o Paraná, né, atravessando Santa Catarina e nessa região ao norte, então formando os campos em cima da serra, e mais ou menos ao redor do paralelo 30, no Rio Grande do Sul, a gente tem o início do bioma Pampa em si, né? Então, em conjunto, esses campos todos são também conhecidos como campos sulinos e tem, né, uma biodiversidade em comum, mas também apresentam muitas espécies exclusivas. E essas espécies normalmente são aquelas mais ameaçadas de extinção, né, por ocorrer só em uma dessas formações. A gente tem uma heterogeneidade muito grande de ambientes e isso também faz com que a gente tenha uma alta biodiversidade. Então, aqui nessas imagens a gente tem campos de altitude, nessa foto no Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina. Vejam que aqui os campos são entremeados de florestas com araucária, né? Então toda essa parte, né, de altitude sobre a Serra Geral, a gente tem essa formação de mosaicos, né, com áreas de campo, mas também algumas matinhas e zonas mais baixas, mais úmidas, também ocupadas pela floresta. A segunda imagem é uma imagem de Alegrete. Esse lugar é conhecido como Ponte de Pedra. Infelizmente, esse ano a ponte caiu. Era uma formação natural, uma formação geológica incrível e que também apresenta uma flora muito interessante, apesar do avanço de espécies exóticas, principalmente o pinus, nessa região, mesmo no topo deste morro, né? Mas é interessante a gente ver que essa região que fica no coração do Pampa, né, tem áreas pedregosas, tem montanhas, enfim, paisagens que também não são normalmente, né, utilizadas para representar esse bioma e que fazem também parte da diversidade de ecossistemas e diversidade de espécies que a gente encontra ali.
E por último, também, aqui, é na mesma região essa foto, mas é uma imagem de uma espécie de butiá, só que um butiá não, diferente desse que a gente normalmente encontra aqui na nossa região. Bom, então eu vou dar um pouquinho mais de ênfase para os campos litorâneos, né, que são também bioma pampa e, e que tem algumas peculiaridades, diversidades de ambientes, mas normalmente associados com banhados, as lagoas costeiras, as dunas, né? Então também formando diferentes microecossistemas que também vão comportar uma biodiversidade muito interessante e com espécies também exclusivas dessa região. É, dentre as principais ameaças, se a gente for pensar, né, então do ponto de vista da conservação, toda a região do litoral do Brasil é a mais utilizada, né, desde o início da colonização do país. As grandes cidades todas se concentram, ou a grande maioria das grandes cidades, as primeiras, enfim, se concentram no litoral. E então a ocupação imobiliária é, sem dúvidas, uma das principais ameaças, né, a todas essas formações costeiras. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem também a agricultura, né, principalmente o arroz, utilizando-se dessas áreas úmidas, mesmo aqui perto de Porto Alegre, junto da cidade, nesse mapa que eu mostro à direita, aliás, uma imagem de satélite, a gente percebe, né, que a ocupação agrícola é bastante alta no estado, e o pastejo, que se realizado de forma, né, inadequada, com muitos animais, termina também eliminando várias espécies que são mais frágeis e que não resistem a essa atividade, né? Mesmo que o pastejo seja, sem dúvidas, a atividade econômica, né, menos prejudicial dentre essas apontadas, assim como o turismo, né, que vem crescendo aqui na região do Pampa, no Rio Grande do Sul, e que pode também ser uma alternativa sustentável para a conservação das paisagens, das espécies, das potencialidades que o Pampa ainda guarda. No ano de 2020 foi realizado um relatório mundial sobre o estado de conservação das plantas. E estima-se que 3 a cada 5 espécies de plantas no planeta estão ameaçadas de extinção. Então, é importante a gente discutir, né, a preservação dos remanescentes dos ambientes naturais brasileiros e conhecer as espécies que fazem parte desses ambientes e conservar, né, então, para que a gente tenha tanto as paisagens naturais, né, presentes no futuro, quanto também as espécies que vivem ao longo do bioma pampa e que muitas vezes têm um potencial ainda desconhecido para o uso, esse uso que pode ser aliado com a conservação, né, o uso de forma sustentável e conservação dos recursos naturais. Bom, dentro desse contexto, eu vou falar um pouquinho para vocês de um projeto a nível nacional, né, que é o Plano Nacional de Conservação, Plano de Ação, né, nacional, e são vários planos, na verdade, direcionados para diferentes biomas do Brasil. Aqui no sul do Brasil existe um PAN, né, direcionado para as lagoas costeiras, é coordenado pelo CEPSUL, e dentro então desse projeto foi realizado então, né, um estudo sobre as plantas ameaçadas de extinção dentro da área estabelecida pelo PAN. Então esse trabalho foi coordenado pela Patrícia Rosa, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu participei e também o aluno da UFPEL, Emanuel Xerdim da Rosa, nosso aluno aqui da Biologia. A Patrícia Rosa também é egressa aqui do curso de Biologia, assim como... bom, então, a partir da análise da ocorrência de espécies de plantas ameaçadas de extinção dentro da área do PAN, né, foi possível, então, obter uma lista de espécies
ameaçadas ocorrentes na área, e essa lista, né, documentada com imagens, e também, né, um gráfico que mostra então as categorias de diferentes tipos de plantas, né? Então, desde as angiospermas, que são as plantas com flores, as briófitas, que são os musgos, os pinheiros, né? Aqui representado pela araucária angustifolia, as samambaias e licófitas, como os xaxins, por exemplo, né? Então, a partir disso, a gente tem uma estimativa mais clara de quais são as espécies ameaçadas de extinção ao longo dessa região, e aí, claro, agora, né, nessa palestra, o foco é na região do litoral que está contemplada dentro do território do Pampa, né? E a gente, então, já de antemão percebe que existem várias espécies ameaçadas de extinção e que ocorrem nessa área. Eu vou listar algumas delas aqui para vocês, né? Então, começo pela família das margaridas, a família Asteraceae. Então, a gente tem aqui várias plantas que são muito bonitas, muito ornamentais, apesar de não serem cultivadas com esse fim. E a gente tem, então, aqui duas espécies destacadas, né, como ameaçadas na categoria em perigo. Essas categorias são estabelecidas pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, na sigla em inglês. E eu destaco também a Grindelia atlântica, que eu imagino que vários de vocês já ouviram falar, né? É uma espécie aqui no nosso litoral, que ocorre no Pontal da Barra, em Pelotas. E, na verdade, as populações que ocorrem ali, junto da praia, na verdade, né? Então, elas são populações muito frágeis, que sofrem com pisoteio, né? Não existe nenhuma iniciativa ainda para indicar essas populações e evitar que elas sejam extraídas. Até mesmo com a limpeza da praia feita pelos funcionários da prefeitura, que não conhecem a planta, obviamente, né? Terminam algumas vezes removendo partes da população. Então é importante a gente conhecer essas espécies, divulgar essas espécies, para que o maior número de pessoas esteja consciente e ajude a conservar esses recursos, que muitas vezes são exclusivos até mesmo do nosso município, como é o caso da Grindelia atlântica. Outras espécies também muito bonitas que ocorrem, né, nessa região costeira e que são ameaçadas de extinção incluem o lírio do brejo, Hippeastrum breviflorum, a Schwenkia curviflora, que é uma solanácea, mesma família da batata, né? E todas elas são nativas, né? Então, essas duas primeiras ocorrem também na região do Pontal da Barra, aqui em Pelotas. E essa terceira está presente mais já nas regiões de morros graníticos, se a gente vai aqui para o interior de Pelotas, em direção a Canguçu, ou mesmo em Morro Redondo, a gente encontra já essa espécie, né? Que é muito típica do Pampa também, mas mais abundante em direção à região mais central e oeste do bioma. Mais outras 3 espécies aqui para ilustrar. A primeira delas, na família das bromeliáceas, a família do abacaxi, é a Dickia remotiflora. Né? A segunda, o Crocanthemum brasiliensis. E a terceira é a Zizaniopsis, Crocanthemum brasiliensis e a Zizaniopsis bonariensis. Né? Todas elas também ocorrem no Pontal da Barra, aqui na nossa região de Pelotas, essa área incrível, riquíssima em biodiversidade e que vem sendo então estudada, né, para a transformação da área em uma unidade de conservação a partir de iniciativas da Universidade Federal de Pelotas, da Prefeitura Municipal de Pelotas e outras entidades engajadas. Bom, então aqui eu trago uma foto, uma imagem do Pontal da Barra, que é o lugar onde
né, também o meu grupo de trabalho aqui na UFPEL, junto com os alunos de iniciação científica, né, estamos enfatizando para as pesquisas diferentes áreas, né? Então, desde a pesquisa pura, né, pesquisa botânica de levantamento de flora do Pontal da Barra, e aqui aparece o Emanuel, que logo vocês vão conhecer. O Emanuel estuda samambaias do Pontal da Barra, então está fazendo o TCC, fazendo o levantamento e ao mesmo tempo ilustrando as espécies que ocorrem, as espécies nativas de samambaia do Pontal da Barra. Bom, várias atividades de ensino acontecem lá, que é uma aula de campo, né, que ministrei alguns anos atrás. Vários outros professores têm projetos nessa área. Eu destaco o professor Giovanni Nastigal, do curso de Engenharia Ambiental. E o professor Giovanni tem várias ações de educação ambiental, enfim, né, que ocorrem nessa área, e foi quem me chamou para trabalhar junto, né, dele e divulgar todas as potencialidades dessa região. Também ainda dentro da área de ensino, né, eu trago esse projeto aqui de arte, né, para divulgação científica e para a elaboração de materiais paradidáticos que sejam capazes também de atrair a atenção das crianças, né, para aprender brincando, jogando, né, e conhecer um pouco mais sobre a biodiversidade da nossa região. Então, esses trabalhos estão ligados também ao Laboratório de Sistemática e Evolução de Plantas aqui da UFPEL. E a Débora Dalzotto, desculpem, né? Débora Dalzotto, que aparecia ali, logo também vocês conhecem ela, e ela vai mostrar um pouquinho também sobre técnicas de ilustração para vocês. Bom, os trabalhos de extensão, né, também são realizados através do laboratório, mas sobretudo junto do museu, enquanto eu atuo como diretor, né, na gestão atual. Então, vários trabalhos de divulgação da flora vêm sendo realizados, né, e tiveram um crescimento muito grande nessa fase de trabalho remoto, de distanciamento, que a gente ainda vive, mas já se aproxima do final, né? Já estamos loucos para fazer todas as atividades ao vivo com vocês, junto, né? Espero que em breve a gente possa fazer isso. Então aqui tem alguns exemplos da série Flora do Pontal da Barra. Essa série está completinha, divulgada tanto no Facebook quanto no Instagram do museu. Aqui cortou um pouquinho a legenda. Tivemos também essa exposição que foi parte também das atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano, e que foi uma exposição, né, justamente falando sobre a transversalidade entre a ciência e a arte e a educação, né? Então, trazendo para a discussão as potencialidades que a arte, e nesse caso, claro, a arte científica, a arte botânica, tem para divulgar as espécies, sensibilizar as pessoas para a necessidade de conservar os ambientes naturais e as nossas espécies, né? E também usando essas imagens, enfim, para atividades de ensino, de educação, né? Onde a gente tem exemplos locais, tem curiosidades sobre as espécies e que podem ser utilizadas em atividades mesmo dentro da sala de aula ou para o ensino remoto. Então, a exposição também está ainda disponível através do Facebook do Museu Carlos Ritter e é gratuita, aberta para qualquer pessoa que tenha interesse em participar. Bom, eu trago então aqui, né, um slide, um pequeno trecho aqui de uma pintura em aquarela que eu realizei em 2020. Uma espécie, de novo, da família das solanáceas, a família da batata. Ela se chama Solanum malmianum e é uma batatinha silvestre que ocorre aqui na nossa região de Pelotas, né? É bastante comum nos campos naturais e é alvo de pesquisa científica também de colegas da Embrapa para
melhorar, né, as atividades de cultivo, enfim, da batata como um todo, né? Então, através de espécies nativas, a gente tem a possibilidade de melhorar a produção de alimentos, né? Otimizar a produção de alimentos, a partir de cruzamentos simples, né? Com espécies parentes silvestres, né? Como chama na linguagem agronômica, que tem o potencial de otimizar a produção de alimentos. Bom, aí dentro desse contexto, então, né, de ilustração para divulgação científica, a gente também tem uma série de postagens. Normalmente o Emanuel quem puxa dentro do laboratório, né, ele gosta muito da divulgação científica e vem produzindo diversos materiais, todos eles são divulgados nas páginas do laboratório, também no Instagram e no Facebook, e conta um pouquinho também sobre curiosidades, história, enfim, né, que relacionam a ilustração científica e a conservação da biodiversidade. Bom, não vou me alongar mais, eu quero deixar vocês aproveitar a oficina, né? Então, a partir de agora, vocês ficam com o Emanuel Scherdim da Rosa e a Débora Dalzotto, que vão fazer uma demonstração para vocês, vão falar um pouquinho das principais técnicas utilizadas na ilustração científica, e o Emanuel e a Débora, né, fazem parte então do núcleo de ilustração científica que vem se estabelecendo aqui junto ao Instituto de Biologia da UFPEL, né, ainda dentro de um embrião, né, começando a surgir, mas já com vários alunos e alunas, né, engajados, trabalhando, produzindo vários materiais bacanas. E deixo o convite também, né, para quem tiver interesse, não importa de qual área seja, pode ser da biologia, das artes, enfim, de qualquer área, basta gostar de desenhar, ter interesse em plantas e em conservação do bioma Pampa, né? Então, agradeço desde já a presença de todos e desejo uma ótima oficina. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Emanuel Scherdim da Rosa, sou aluno do curso de Ciências Biológicas Bacharelado pela UFPEL e vou dar então continuidade à nossa oficina de ilustração científica, falar um pouco sobre a técnica de grafite, especificamente. Seguir então a palavra do João, que deu essa aula maravilhosa sobre o bioma Pampa, sobre essa biodiversidade riquíssima que a gente tem aqui, né? Essas paisagens maravilhosas. É um bioma fantástico, assim, que precisa ser mais conhecido e principalmente preservado, né? E acredito que a ilustração está aí no meio disso justamente para levar um pouco dessa biodiversidade até a população, né? Criar esse contato, assim. E que eu acho uma coisa fascinante é esse ponto da ilustração científica, que é uma área que consegue conectar diversas áreas do conhecimento. Unisciência, arte, tanta coisa junta acontecendo que traz esse resultado maravilhoso que é uma ilustração, né? Captura a nossa atenção para detalhes que a gente às vezes passa despercebido, nem nota. Então é realmente uma área incrível, maravilhosa. E, bom, eu vou falar um pouco mais sobre a técnica de grafite, né? E preparei alguns slides aqui, só para dar uma introdução, falar sobre o grafite, como que ele surgiu, o que que é essa técnica e sobre o material em si que a gente usa, né? Então eu vou abrir os slides aqui, só um momento. Pronto. Então, agora eu vou abordar um contexto histórico bem geral, assim, do grafite, como que a gente descobriu esse material, quando que a gente passou a utilizá-lo, e depois fazer uma pequena demonstração de desenho, desenhar com vocês mesmo aqui, e falar sobre os materiais que a gente usa para ilustração do grafite, e algumas dicas, técnicas bem importantes. Mas então, antes de falar do grafite em si, da onde que surgiu esse material, né, o lápis simplesmente que a gente usa para desenhar? Quando que a gente começou isso tudo? Bom, isso abre espaço para uma discussão riquíssima, que a gente pode voltar até milhares e milhares de anos atrás nos nossos ancestrais, que faziam pinturas rupestres nas paredes, né? E eles podiam utilizar diversos materiais para isso. E um exemplo poderia ser simplesmente um graveto queimado, pegou fogo e ficou com a ponta carbonizada e estava perfeito para desenhar na parede, assim. Então, a gente sempre encontrou algum jeito ao longo da história da nossa espécie para expressar a arte escrita,
simplesmente ser um ser humano fazendo coisas humanas por aí, né? Sempre encontrando o que tem de materiais por perto. Já os gregos, romanos, utilizavam chumbo com um cordão na volta, por exemplo, ou uma madeira, para não sujar a mão, mesmo sendo tóxico, eles usavam, mas não sabiam disso, que era tóxico, enfim. Muitas coisas que a gente utilizou ao longo da história. E o grafite em si, chegando nele, o que é esse material, né? Basicamente, ele é composto unicamente por carbono, assim como diamante, grafeno e outros minerais que a gente tem na natureza. E o que diferencia eles é simplesmente a organização desses átomos de carbono. No grafite, por exemplo, eles não são tão ligados assim, então confere essas características que a gente tem no grafite, bem diferente do diamante, né? Então, bem interessante essa parte química deles. Dá para explorar bastante coisa também. E o grafite em si, que a gente começou a utilizar para escrita, de fato, para escrita e desenho, surgiu muito recentemente na história humana. Pelo menos o que se tem registros, né, documentado, que foi em 1564, na região de Cúmbria, na Inglaterra. Esse local, dizem, pelo menos, não sabe se é verdade, mas é a história que contam, que os moradores locais, depois de uma tempestade, viram que uma árvore que tinha caído, nas raízes dela estava presente um mineral muito escuro, que eles achavam inclusive que era chumbo ou algo assim, que eles utilizavam para marcar, né, o chumbo, era bem escuro, então fizeram a relação. Mas viram que era outra coisa, que era o grafite, e que riscava muito bem. Eles, inclusive, começaram a riscar, marcar as ovelhas com esse material, adoraram, acharam muito bom. E, claro, começou a se espalhar para outras regiões da Europa, conquistando diversos locais do mundo, né? Aqui a gente tem uma foto de uma mina abandonada, que eles extraíam o grafite de lá, e a partir daqui começaram a se formar diversos lápis bem rudimentares, né? Aqui tem um exemplo de um lápis do século XVII, que foi um dos primeiros registros que a gente tem de lápis mesmo, assim, pelo menos documentados, né? Registros que a gente tem em lápis físico ainda até hoje. Que era simplesmente um bloco de grafite com madeira na volta, que era utilizado para escrever, desenhar o que quisesse, né? E, bom, por um longo período, assim, depois da descoberta do mineral, ele era uma coisa bem rudimentar. E não era todo mundo que tinha acesso, né? Era uma coisa super artesanal. Isso mudou bastante em 1662, quando o alemão Friedrich Stadler produziu uma das primeiras fábricas de lápis utilizando grafite. Então, a partir daqui, ele começou a vender, depois os descendentes dele também começaram a vender para vários locais do mundo, expandir bastante o lápis em si, né, e o grafite, possibilitando novos meios de escrever, de desenhar. Foi uma coisa bem importante ter essa produção em larga escala. E ao mesmo tempo estavam ocorrendo as grandes navegações, né, ao redor do planeta. Nesse mesmo período foi descoberta a imprensa, foi desenvolvida, na verdade, criada. Então, a partir da imprensa, era possível utilizar ilustrações e copiá-las de forma idêntica. Então, isso foi uma coisa revolucionária, assim, que ajudou muito na ilustração científica. E com o surgimento da imprensa e ao mesmo período das grandes navegações, muitas dessas expedições em busca de novos lugares ao redor do planeta iam acompanhadas de pessoas para ilustrar a biodiversidade que eles encontravam, ilustrar também os povos que viviam nos locais, as paisagens, os costumes, tudo. Então foi um período assim muito importante para a ilustração científica, essa era das grandes navegações. Principalmente começo do século XV, XVI e assim vai. Juntando essas duas questões foi algo bem marcante. E aqui eu trago como exemplo um dos livros que foram produzidos nessa época, que foi o Historia Naturalis Brasiliae, que foi publicado em 1648, escrito pelo holandês Guilherme Pisot. E esse livro basicamente é um livro de farmácia, assim, que ele retrata muitas plantas nativas aqui do Brasil, especificamente do Nordeste brasileiro. E só na capa do livro a gente tem uma riqueza impressionante de espécies que foram ilustradas, né? A gente pode ver aqui várias palmeiras, outras espécies de árvores, vários animais, né? Preguiça, arara, sagui, uma serpente, outros macacos aqui, diversas plantas. Aqui a gente tem um abacaxi, uma mandioca, uma nona. Nossa, muitas espécies que daria para passar um tempão aqui falando sobre elas, né? Só na capa de um livro. A gente já tem toda essa riqueza e, claro, um retrato dos povos que eles encontravam vivendo nessa região, né?
Então, é uma riqueza de detalhes incrível, botânica, zoológica, antropológica, tantas coisas que dá para extrair somente da capa de um livro produzido na época, né? E a ilustração científica sempre no meio disso auxiliando. O grafite também, com certeza, muitas dessas ilustrações de vários livros da época continham ilustrações muito precisas. Esse aqui, inclusive, tem ilustrações de várias plantas medicinais que eram utilizadas e bem interessantes. Se quiserem dar uma olhada, está disponível na internet. E, bom, voltando agora para a história do grafite em si, apesar dele estar popular, apesar dele já ser produzido em larga escala, ele era ainda bastante caro. Até porque tinham poucas minas ao redor do planeta, principalmente era na Inglaterra, que era o melhor grafite, melhor qualidade. Mas isso mudou drasticamente com essas duas pessoas aqui, o austríaco Joseph Hardmuth e o francês Nicolas Jacontet. Eles, no finalzinho do século XVIII, tiveram uma ideia com 2 anos de diferença, teoricamente sem ligação, a ideia, cada um teve independentemente, que foi de misturar grafite com argila. Essa mistura forma uma coisa que a gente usa até hoje, que é simplesmente a mina, que é o grafite que tem dentro do lápis. Isso foi uma revolução gigantesca, porque possibilitou baratear o custo muito, muito. Então os lápis passaram a ser bem mais baratos e com uma qualidade boa. Mas o que isso resultou? Basicamente na tonalidade e dureza desses lápis. Todo mundo já deve ter percebido, né? Que tem lápis bem escuros, outros bem mais clarinhos. E essa mistura dos dois elementos, quem padronizou algumas décadas depois, e segue o modelo que a gente usa até hoje, foi o Lothar von Faber, que é uma das pessoas da família que fundou a Faber-Castell. Então, uma empresa que está aí até hoje, né, desde essa época do século XIX. E então ele fez essa classificação que a gente ainda usa, de lápis B, HB e H. E a diferença entre eles é simplesmente a concentração de argila e grafite. Aqui, por exemplo, os lápis da linha B, que vem do inglês black, preto, eles têm muito mais grafite na composição. Então, eles são mais macios e são bem mais escuros. Quanto maior o número, mais grafite, mais escuro vai ser. E mais mole vai ser também. A gente tem os lápis H, que são que vem do inglês também de hard, que é duro. Então, quanto maior a numeração, mais duro vai ser o lápis, mais argila vai ter e mais clara vai ser a coloração. Aí a gente tem, claro, o lápis intermediário, que é o HB, que ele não vai ser nem tão duro, nem tão mole, vai ter uma coloração bem intermediária mesmo. E também tem o lápis da linha F, que foi uma classificação, também ficou intermediária, mas ele tem normalmente um grafite mais fino. E, bom, a partir daí, nesse contexto também de revolução industrial, né? Aqui a gente tem uma foto de uma fábrica de lápis do século XIX também, que a gente pode ver aqui várias madeirinhas que eram cortadas para já esse lápis típico que a gente tem cilíndrico, né? Aqui uma fábrica da produção disso. Enfim, a partir daqui deslanchou a produção de lápis e revolucionou o mundo da ilustração com toda certeza, né? Ficou muito mais fácil e acessível para quase todo mundo ter um lápis em casa, desenhar, escrever, expressar artisticamente o que quisesse, né? E possibilitou com que a gente fizesse essas milhares de coisas que o grafite proporcionou pra gente, enfim. E é claro, até chegar nos dias de hoje, em que a gente tem essa infinidade de materiais para fazer uma ilustração, diversos lápis, papéis, tudo o que a gente tem direito, que resultam nessas obras incríveis que são utilizadas para diversos fins. Tanto fins acadêmicos, né, como publicações científicas, por exemplo, na descrição de uma nova espécie, sempre vai ser necessário ter uma ilustração acompanhada. Para fins didáticos, em livros escolares, por exemplo, são recheados de ilustrações para facilitar a nossa compreensão do mundo, em exposições, divulgação científica, diversos fins que a gente pode dar para as ilustrações científicas. E aqui, continuando falando um pouco sobre o Pampa, trouxe algumas espécies de samambaias que eu ilustrei, que ocorrem aqui no bioma Pampa, aos arredores de Pelotas, no Pontal da Barra, especificamente. Eu trouxe aqui as espécies Doropteris pentagona, Micrograma vaccinifolia, Asplerinum celovianum e Pileopeltis pleupeuitifolia. Bom, uma área incrível, né, magnífica, que une ciência e arte e diversas outras coisas, e que tem muita coisa legal para a gente aprender. E agora passar então para as demonstrações. Aqui então, a gente vai ter alguns dos principais materiais que a gente vai utilizar para fazer uma ilustração em grafite. Começando aqui pelos lápis,
a gente vai ter aquelas várias gradações que eu comentei anteriormente, indo desde os lápis mais clarinhos, da série H, até os mais escuros, da série B. Aqui um 6B, por exemplo. E para apontar esses lápis, o ideal é que a gente use sempre um estilete com o auxílio de uma lixa. O estilete a gente vai tirar lascas assim da madeira, né, junto com o grafite, e a lixa vai ser para dar um acabamento na própria mina aqui do grafite. Isso porque a gente pode fazer uma ponta bem mais fininha, que vai durar muito mais tempo em comparação se a gente utilizasse um apontador simplesmente. A gente vai utilizar também borracha, né? Eu estou usando aqui, por exemplo, uma borracha sintética, uma borracha plástica. A gente vai utilizar também o papel, né? Que vai variar muito, muito, dependendo da marca, do modelo. E basicamente eles variam muito entre a textura, que pode ser muito lisa, rugosa, e a gramatura, que é basicamente o peso do papel por metro quadrado. Na prática, assim, acaba sendo a espessura dele, né? O quanto ele pesa, o quanto ele é resistente. Uma folha de ofício é bem fininha. Esse aqui já tem uma gramatura maior, que é de 180, papel da Canson. E o ideal é que seja uma gramatura entre 120 e 300. E para a gente, antes da gente começar a desenhar, é sempre importante que tenha um papel entre a nossa mão e o papel de desenho final. Isso porque a nossa mão, a nossa pele, sempre solta uma gordura natural da pele, né? E essa gordura, em contato com a folha de desenho que a gente vai fazer o desenho de fato, acaba estragando o papel a longo prazo. Então é muito importante que sempre tenha um papel, por exemplo, aqui o papel toalha, entre a mão e a folha de desenho. E para limpar os farelos da borracha, também não pode passar a mão assim. Então é bom a gente utilizar um pincel ou alguma estrutura similar. Como eu tinha comentado, a gente usa o estilete para apontar o lápis e fazer com que ele fique com uma ponta bem fina e que dure bastante tempo, sem precisar estar apontando toda hora. Então, eu vou apontar aqui esse lápis rapidamente, acelerar o vídeo um pouquinho, mostrar para vocês o que eu estou me referindo exatamente. E aqui, então, a gente tem uma comparação entre duas pontas. Essa aqui que foi apontada com estilete e essa aqui sem ser apontada ainda. Essa daqui vai durar bem mais tempo enquanto a gente está desenhando, enquanto que essa daqui a gente precisaria estar apontando toda hora se fosse com o apontador, né? Antes da gente começar a desenhar de fato, eu acho legal a gente fazer alguns testes para ir treinando a mão, se adaptando à técnica de grafite. E a gente pode fazer isso de vários jeitos. Simplesmente preenchendo áreas, fazendo degradês, várias coisas. Fazer quanto mais vocês fizerem, melhor vai ser o resultado no final. E eu vou fazer algumas aqui com vocês agora. Um dos passos que eu acho assim, mais importantes e fundamentais para a gente conseguir fazer um grafite, um desenho grafite bonito é dominar a técnica de preenchimento. Porque se a gente vai preencher uma área com grafite, né? Por exemplo, a gente está acostumado a talvez só fazer isso, né? Um movimento de zigue-zague do lápis. Aí a gente vai preenchendo aqui, aí a gente quer preencher uma área mais para cima e já vai direto, assim, né? E vai fazendo isso na estrutura toda. Mas vocês percebem que assim não fica uma coisa muito homogênea, né? Aqui no meio, onde os dois zigue-zagues se encontraram, sempre fica uma parte mais escura. Isso não dá um resultado muito legal. Então, uma coisa interessante que a gente pode fazer para preencher áreas de uma forma mais homogênea e uniforme é simplesmente fazer movimentos de traços, assim, um ao lado do outro, de todos os ângulos possíveis. Vocês percebem que o lápis ele toca o papel, sobe e já sai do papel ao mesmo tempo. E vai de novo, desce, sobe o papel, toca o papel, faz um traço e já sobe. E faz isso várias, várias, várias vezes. Isso de vários ângulos. Isso vai dar um preenchimento bem mais homogêneo e uniforme, que não vai dar para ver onde começa um lápis, onde começa um risco e termina o outro, vai ficar uma estrutura bem mais clara. Eu vou fazer isso agora aqui em câmera rápida e já mostro para vocês o resultado final. Aqui então, vocês percebem, né, que já fica uma estrutura, uma forma bem mais homogênea quando a gente usa esse movimento. Quando a gente compara com aqui ao lado, né, que foi somente um zigue-zague, quando a gente faz esses traços, fica uma estrutura que a gente simplesmente vê uma mancha cinza. Não dá para saber onde começa, termina a ponta do lápis, né? E é legal a gente fazer isso de várias formas, fazer dentro de estruturas também, por exemplo, fazer uns quadrados, uns retângulos, o que for, redondos, e preenchendo essas áreas.
Isso ajuda muito a gente adquirir essa técnica, né, de preencher uma área. Pode fazer isso quantas vezes vocês quiserem, quanto mais, melhor. E fazer degradês também. Aqui, por exemplo, eu estou usando lápis HB, que ele é bem intermediário. Aqui agora com lápis 2B, que já é mais escuro que o HB, a gente pode começar a fazer uma sobreposição de camadas de grafite e formar aqui um degradê, se a gente quiser. O processo de sombreamento é sempre assim. A gente vai deixando as estruturas mais claras com um pouco grafite, com o grafite mais claro possível, de preferência 2H ou H, ou até sem nada de grafite, se for uma luz muito intensa. E aí depois, os lugares mais escuros, a gente vai preenchendo com camadas de grafite mais escuro, simplesmente, né? Fazendo sempre essa sobreposição de uma camada em cima da outra, subindo cada vez mais a intensidade do, da mina de grafite. E assim vocês vão indo, gente, fazendo um degradê cada vez maior, né? Colocando uma camada de lápis cada vez mais escura, onde vocês precisam, onde sentem que tá mais escuro, e deixando os lugares mais claros, assim, conservados. E é isso, vão treinando quantas vezes quiser, fazendo isso dentro de objetos, assim. Aqui eu trouxe um exemplo de um degradê que ficou um pouco mais detalhado. Aqui a gente pode ver, né, que é bem claro no começo. Aqui eu usei somente lápis 2H, que é o mais claro de todos. Aí fiz o preenchimento daquele jeito que eu mostrei em todo o retângulo. Aí depois comecei a fazer o preenchimento a partir daqui, mais ou menos com lápis H, depois o HB, e fui subindo cada vez mais, sempre preenchendo todo o resto do retângulo até chegar no 6B. E a espécie que eu vou ilustrar aqui com vocês, eu escolhi uma que acredito que muitos vão conhecer, que se trata da Micânia aglomerata, conhecida popularmente como guaco, que é aquela plantinha lá que se faz xarope, chá quando a pessoa está com gripe, né? Que é bem conhecida por várias pessoas. Ela é uma planta da família Asteraceae, mesma família do girassol, margarida, alface, entre várias plantas que a gente conhece. E essa espécie aqui de guaco é nativa do bioma pampa, ocorre em ambientes florestais principalmente, e ela tem uma folhagem super bonita, bem vistosa, brilhante, né? Então eu vou agora destacar uma folha dela e começar o desenho já. Pronto. Agora com a folha já destacada, eu vou começar o desenho aqui com o lápis 2H, que ele é bem fraquinho, né? Então é bom para dar o primeiro rascunho, sim, mas muito, muito de leve para não marcar a folha. Então, começar aqui e daqui a pouquinho já volto. Bom, agora com a nossa folha aqui já com a margem contornada, eu vou começar a fazer o preenchimento dela. Aí vocês notam que ainda está bem fraquinho o contorno, né? Mas isso aí é proposital mesmo. Agora a gente vai começar a dar vida para a folha. E sugiro bastante que vocês aí em casa também peguem uma plantinha que tenham por perto, uma flor, uma folhagem também, uma fruta, uma maçã, o que for, que quiserem desenhar e vão acompanhando. Mas nesse momento é legal a gente ver bem onde que tem mais luz e mais sombra no objeto que a gente vai desenhar, né? Aqui, por exemplo, tem uma quantidade bem maior de sombra. Então, essa área a gente vai dar um foco maior para preencher com cores mais escuras, né? Primeiro, começar com o 2H ou H ou o lápis mais clarinho que vocês tiverem. Fazer isso em toda a folha praticamente, deixando em branco somente os pontos de muita, muita luz. E a gente vai adicionando camada em cima de camada de lápis cada vez mais escuras onde precisar. Então, continuar aqui, daqui a pouco eu mostro o primeiro resultado. Então aqui, a primeira camada com lápis 2H, que é o mais clarinho de todos, já está praticamente pronta. Ainda estou aprimorando aqui, mas os principais pontos de sombra eu já apliquei uma camada. Lembrando que a gente não faz força assim para fazer esses risquinhos de preenchimento. A gente simplesmente deixa o peso do lápis agir sobre o papel. E vai fazendo isso até ficar homogêneo, né? Como eu tinha comentado. E é legal ressaltar que aqui, por exemplo, ao lado das nervuras, a gente tem umas áreas de luz bem intensa, né? Nessas áreas eu nem encostei o grafite, eu estou deixando com a luz a coloração do próprio papel mesmo, que isso dá um efeito visual muito realista assim no nosso desenho, né? E aos pouquinhos a gente vai aprimorando isso aqui, lapidando até ficar bem bonito. E agora eu vou passar uma segunda camada desse 2H nas áreas que faltam mais, depois passar para o H e para o HB e assim por diante, escurecendo cada vez mais as áreas de sombra. Aqui a gente já tem, então,
a camada de lápis H que eu passei. E agora, enfim, vou ir para a camada HB, que agora começa a ficar um pouco mais escuro e vai ressaltar bem mais ainda essas áreas de sombra. E agora eu vou aplicar o que vai ser provavelmente a última camada com o lápis 2B, que já vai dar uma tonalidade mais escura ainda. Então é isso, gente. Aqui depois de aplicar a camada de lápis 2B, eu acredito que já chegou em um nível de contraste bem interessante, que já deu para passar a ideia principal assim para vocês, de observar sombras, as luzes e aplicar isso no papel. Com certeza daria para seguir aplicando novas camadas mais escuras até chegar em uma 6B. Super recomendo que façam isso em casa, testem o que quiserem aí, inovem. Isso que eu falei hoje são só dicas, coisas que funcionaram para mim e ainda estou aprendendo muita coisa. Então, testem em casa, vejam como fica melhor para vocês chegarem a um resultado legal de ilustração. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa parte de grafite da nossa oficina de ilustração científica. Se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, eu vou deixar na descrição do vídeo duas apostilas que estão disponíveis de graça na internet, que são maravilhosas. Uma delas é do Rogério Lupo e a outra do Lucas Lacerda de Souza. Elas abordam, nossa, uma infinidade de coisas sobre ilustração e grafite. Aprendi muita coisa com elas, várias das coisas que eu falei aqui hoje estão nessas apostilas. E deixo lá se quiserem dar uma olhada, super recomendo. Se tiver alguma dúvida também podem me mandar um e-mail. E passo a palavra agora então para Débora. Até mais. Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Débora Tanzotto, eu faço parte do curso de Ciências Biológicas Bacharelado da UFPEL e também do Laboratório Sistemática e Evolução de Plantas. Eu vou dar continuidade com a nossa oficina, falar um pouco sobre a origem da aquarela e um pouco da técnica. A origem da aquarela é um pouco incerta, mas sabe-se que é uma técnica extremamente antiga, datando talvez as pinturas rupestres da Europa Paleolítica, e já nos tempos egípcios e na Idade Média ela era muito usada na ilustração de manuscritos. Porém, a história contínua da aquarela como arte começa no renascentismo, sendo o artista alemão Alberic Durer um dos pioneiros na técnica, e ele era muito conhecido pelas suas pinturas botânicas, da vida selvagem e de paisagens. Nos dias atuais, por a aquarela ter uma capacidade única de resumir, clarificar e resumir em cores, ela é muito usada na ilustração científica e de museu. Essas duas imagens que estão aparecendo são ilustrações do professor João Gans. A aquarela ela é formada basicamente por pigmento moído mais um aglutinante, que geralmente é utilizado a goma arábica, que é uma resina natural extraída de duas espécies de acácia. E, como o próprio nome já diz, ela é uma tinta misturada com água, o que dá a sua principal característica, que é a transparência, e após a água evaporar, o pigmento ele permanece fixado no papel pelo aglutinante. A aquarela ela pode ser encontrada de diversas formas, como bisnagas, pastilhas secas ou semiúmidas, líquida, lápis ou bastão. E ao contrário das outras tintas, como a guache, acrílica ou a óleo, nas artes que a gente deseja dar mais luminosidade são as que recebem menos quantidade de tinta. A gente usa o próprio papel para dar esse efeito. E as áreas mais densas são as que recebem mais quantidade de tinta, por vezes até mudando a tonalidade e gerando novos tons. Por ser uma técnica que leva água, a escolha do papel é muito importante. Os papéis para aquarela eles são total ou parcialmente de algodão, sendo os melhores 100% algodão. Isso porque o algodão ele minimiza a distorção quando molhado. E a gramatura ela pode variar de 200 a 300 gramas por metro quadrado. A base do desenho na aquarela geralmente é feita com lápis ou lapiseira de forma leve ou dando uma leve apagada, como borracha miolo de pão, que é essa que está aparecendo nos slides, que ela tira só o excesso do grafite, mas não apaga totalmente o traço. Em trabalhos mais elaborados, a gente pode marcar as áreas do desenho dependendo da cor e detalhes que serão feitos. Já os pincéis redondos, pela capacidade de reter mais água, eles são os mais indicados na aquarela, mas claro que isso vai depender do tipo de traço e do tamanho da área que vai ser pintada. Além disso, é necessário o uso de um godê para misturar a tinta com a água até chegar na transparência desejada. E outro material que pode nos ajudar muito na aquarela é a máscara, que é uma película plástica. A gente aplica ela sobre a área que deseja não ser pintada pela aquarela,
Precisa esperar secar totalmente antes de pintar e depois é só retirar com o dedo ou com um objeto adequado, tomando cuidado para não agredir o papel. Agora eu vou fazer uma demonstração com a pintura em aquarela, usando a espécie Pleroma stereo. Ela também é conhecida como quaresmeira do banhado, é uma espécie endêmica do Brasil que ocorre na Mata Atlântica e no Pampa. Esse é o esboço do ramo da quaresmeira. Eu fiz com lapiseira e dei uma leve apagada com a borracha miolo de pão. Agora eu vou prender a folha com fita crepe. Isso é importante para que a folha não faça ondulações e quando ela secar fique retinha. Vou fazendo esse movimento na mesa, deixando a cola um pouco mais fraca para não correr o risco da fita rasgar o papel quando for retirar. E daí eu separei na mesa um godê, um paninho para limpar o pincel, papel higiênico para tirar o excesso da água ou corrigir um erro caso aconteça, um pedaço de folha para testar as cores antes, aquarela em bisnaga e um copo de água limpa. Eu aplico uma pequena quantidade de tinta no godê e uso um conta-gotas para misturar com a água, porque desse jeito eu acho mais fácil, mas dá para misturar com o pincel também. Depois disso, eu testo a cor no papel e já posso pintar. Eu repito esse processo para as outras cores. Nesse desenho, eu esperei secar bem as camadas de tinta para elas não se misturarem, já que eu quero um efeito mais realista. Mas essa fluidez da tinta ela pode ser usada para criar desenhos mais abstratos, misturando a tinta. A técnica depende do teu objetivo na pintura. Além disso, a aquarela ela pode ser aplicada de duas formas. Posso já pegar a tinta com o pincel ou primeiro molhar a folha na área desejada só com água e depois aplicar a tinta. Daí eu posso até mexer um pouco a folha para se espalhar melhor e isso dá um efeito degradê bem legal.
esse foi o resultado. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigada pela participação. Qualquer dúvida podem deixar no chat. E até a próxima!